A paz do Senhor Jesus. Se você chegou aqui hoje, não foi por acaso. Existe uma batalha invisível acontecendo ao seu redor, e talvez você nem perceba, mas palavras foram lançadas contra você. Palavras de acusação, palavras de maldição, palavras carregadas de inveja, ódio ou incredulidade. Mas escute isso com fé. Nenhuma palavra maldita terá autorização para prosperar na sua vida. Hoje, Deus começa a cancelar decretos invisíveis e a reescrever sua história. A palavra de Deus declara em Isaías 54:17: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Observe que o texto não diz que armas não seriam forjadas. Elas seriam. Línguas se levantariam, acusações surgiriam, mas há uma promessa: não prosperarão. Quantas vezes você já sentiu o peso de palavras que disseram que você não conseguiria, que sua família não iria dar certo, que sua saúde não teria solução, que seu ministério não avançaria? Cristo na cruz já levou sobre si toda a maldição. Ele se fez maldição por nós, para que vivêssemos a bênção. Isso significa que nenhuma palavra contrária tem autoridade final sobre quem está em Cristo. Hoje, você não é definido pelo que disseram. Você é definido pelo que Deus declarou. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Eu creio que nenhuma palavra maldita prosperará. Quando você declara, sua fé é ativada. Inscreva-se no canal e permaneça até o final, porque existe um momento específico desta oração em que faremos um cancelamento espiritual direcionado. E pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Não saia agora. Deus está tratando algo profundo. Respire fundo agora. Solte lentamente o ar. Entregue suas preocupações ao Senhor e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me aproximo da Tua presença neste momento com reverência, mas também com ousadia, porque a Tua palavra diz que podemos nos achegar ao Teu trono de graça para alcançar misericórdia e socorro em tempo oportuno. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está orando agora. O Senhor sabe das palavras que foram lançadas contra ela. Palavras ditas em segredo, palavras ditas em discussões, palavras ditas em momentos de ira, palavras lançadas com intenção maligna. Talvez disseram que ela nunca seria feliz. Talvez decretaram fracasso. Talvez declararam separação, falência, enfermidade ou morte. Mas hoje, diante do céu e da terra, nós nos levantamos em oração. Pai, quantas vezes palavras feriram mais que atitudes? Quantas vezes uma frase ecoou na mente por anos? Quantas vezes o inimigo usou vozes humanas para plantar medo, insegurança e culpa? Senhor, começa agora a quebrar o efeito emocional dessas palavras. Remove a raiz que ficou na alma. Arranca a memória que ainda dói, porque Tua palavra é maior. Em nome de Jesus eu declaro: nenhuma palavra maldita terá permanência. Nenhuma sentença humana será maior que o decreto do céu. Se houve alguém que disse: você não vai conseguir, eu declaro: ela conseguirá pelo poder de Deus. Se houve alguém que disse: você nasceu para sofrer, eu declaro: ela nasceu para viver as promessas do Senhor. Se houve alguém que liberou palavras de enfermidade, eu declaro cura. Pai, a Tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então agora nós escolhemos vida, nós escolhemos verdade, nós escolhemos promessa. Senhor, se houve palavras lançadas com inveja, eu peço que o Senhor quebre agora toda a seta invisível. Se houve palavras lançadas com feitiçaria, que todo laço espiritual seja desfeito. Se houve palavras lançadas por autoridade familiar, que toda herança negativa seja anulada pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo fala mais alto. Pai, que todo decreto maligno seja confrontado agora pelo decreto eterno do céu. Que toda acusação seja silenciada pela voz do Espírito Santo. Espírito Santo, visita agora essa pessoa. Toque onde houve humilhação. Toque onde houve vergonha. Toque onde
traição? Quantas vezes ela acreditou na mentira? Quantas vezes pensou que aquilo era verdade? Quantas vezes aceitou como sentença algo que era apenas opinião humana? Hoje é dia de libertação mental. Hoje é dia de cancelamento espiritual. Eu declaro que toda palavra que não veio de Deus perde força agora. Perde autoridade. Perde efeito. Senhor, restaura a identidade dessa pessoa. Que ela volte a se enxergar como filha amada, como servo escolhido, como alguém separado para viver propósito. Pai, há palavras que pareciam pequenas, mas produziram grandes feridas. Há frases que ecoaram na infância. Há declarações que vieram de pessoas que deveriam proteger. Mas agora, diante do teu altar, nós entregamos cada uma delas. E eu te peço, Senhor, substitui cada palavra maldita por uma promessa viva. Onde disseram fracasso, escreve vitória. Onde disseram fim, escreve recomeço. Onde disseram maldição, escreve bênção. Senhor, começa agora um rompimento espiritual. Que algo se quebre no mundo invisível. Que cadeias caiam. Que amarras sejam desfeitas. Se existe alguma palavra pairando como nuvem escura sobre essa casa, eu declaro que ela se dissipe agora pela luz de Cristo. Se existe um peso que essa pessoa carrega sem entender porquê, que o Senhor revele e remova. Pai, neste momento, eu levanto a autoridade do nome de Jesus sobre cada decreto contrário. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome, está acima de toda sentença, está acima de toda maldição. E eu sinto que algo começa a mudar agora. Há um ambiente sendo transformado, há um peso saindo, há uma opressão enfraquecendo. Fique em silêncio por alguns segundos. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor já começou a agir. Mas eu sei que há algo ainda mais profundo para ser feito. Há palavras antigas, há pactos inconscientes, há declarações que precisam ser anuladas na raiz. E é isso que vamos fazer agora diante da tua presença. Senhor meu Deus, nós permanecemos na tua presença, porque sabemos que o Senhor ainda está agindo. Há camadas mais profundas sendo tocadas agora. Há coisas que estavam escondidas, mas não estão ocultas aos teus olhos. Pai, neste momento eu entro em uma dimensão de autoridade espiritual, não por mérito humano, mas pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Se houve palavras lançadas em ambientes de inveja, se houve palavras liberadas em momentos de ira, se houve declarações feitas com intenção de amaldiçoar, eu repreendo agora toda a força que tentou sustentar essas palavras. Eu repreendo todo o mal. Eu repreendo todo o espírito maligno. Eu repreendo toda influência espiritual contrária ao propósito de Deus. Declaro que toda opressão caia por terra. Em nome de Jesus, toda palavra maldita que foi sustentada por legalidade espiritual perde o direito de permanecer. Se houve brechas abertas por dor, por medo ou por incredulidade, que agora sejam fechadas pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos dá acesso ao Pai. O sangue de Jesus cancela acusações. Pai, se palavras negativas foram repetidas tantas vezes que se transformaram em crenças, quebra agora essa fortaleza mental. A tua palavra diz, em 2 Coríntios 10:5, que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós levamos agora toda lembrança, toda frase, toda acusação à obediência de Jesus. O que não vem do Senhor não permanece. Eu declaro, nenhuma palavra de derrota se cumprirá, nenhuma palavra de esterilidade espiritual prosperará, nenhuma palavra de morte emocional continuará produzindo efeito. Se disseram que essa pessoa não seria feliz no casamento, eu declaro restauração. Se disseram que seus filhos seriam perdidos, eu declaro proteção. Se disseram que sua saúde não se levantaria, eu declaro cura. Quem pode invalidar o que Deus já determinou? Quem pode anular o decreto do céu? Quem pode impedir a mão do Altíssimo? Ninguém. Pai, agora eu oro especificamente pela atmosfera da casa dessa pessoa. Se houve palavras lançadas dentro do lar, que o Senhor purifique o ambiente.
Que toda memória espiritual negativa seja dissipada. Que toda energia de conflito seja substituída por paz. Senhor, visita cada cômodo, visita o quarto, visita a sala, visita o lugar onde lágrimas foram derramadas. Que a tua presença ocupe todo o espaço. Eu declaro que a partir de hoje, novas palavras serão liberadas. Palavras de bênção, palavras de honra, palavras de edificação. Pai, quebra agora todo ciclo repetitivo, porque muitas vezes palavras malditas se tornam profecias autoimpostas. A pessoa começa a repetir o que ouviu, começa a declarar sobre si mesma o que disseram. Mas hoje isso termina. Repita no seu coração agora: eu não aceito nenhuma palavra que não veio de Deus. Eu não carrego nenhuma sentença que o céu não confirmou. Fique em silêncio por alguns segundos. Sinta o peso saindo. Sinta a atmosfera mudando. Senhor, eu libero agora uma declaração profética. Onde houve tentativa de maldição, haverá testemunho. Onde houve tentativa de humilhação, haverá exaltação. Onde houve tentativa de paralisação, haverá avanço sobrenatural. Pai, transforma em combustível aquilo que era acusação. Transforma em impulso aquilo que era vergonha. Eu declaro que a boca que falou contra verá a mão de Deus agir a favor, não para humilhar ninguém, mas para manifestar a tua justiça. Toda palavra maldita cai por terra agora. Toda sentença contrária se desfaz agora. Toda raiz espiritual é arrancada agora. E que, a partir deste dia, somente a tua voz tenha autoridade sobre esta vida. Que a voz do Espírito Santo seja mais alta que qualquer memória. Que a voz do Pai seja mais forte que qualquer acusação. Que a voz de Jesus ecoe dentro da alma, trazendo identidade restaurada. Pai, sela esta oração. Confirma esta libertação. Estabelece esta vitória. Eu declaro liberdade. Eu declaro restauração. Eu declaro um novo tempo. Em nome de Jesus. Amém.